Eu estou aqui muito bem acompanhada pela Priscila Lotierzo, que é a nossa cirurgiã plástica, que vai explicar pra gente o que, Silvinho? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa pele antes do casamento, porque é possível sim fazer procedimentos estéticos para ficar ainda mais bonita, não é mesmo, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, adorei o convite. E é assim, eu recebo no consultório, às vezes, muitas noivas, não só as noivas, às vezes a mãe da noiva, a madrinha e até mesmo o noivo, que eles querem estar assim, com ar descansado, bonito, aquela pele saudável e estar mostrando o seu melhor no dia do casamento. Sem dúvida alguma, é o que todos nós queremos, né? E a proposta de hoje é falar sobre um cronograma estético. O que é isso? Nós, para facilitar a vida dos noivos, a gente sabe que a vida deles é muito corrida, com todos os preparativos, e muitas vezes eles chegam até com uma carinha de cansada no dia do casamento, né? Então, para facilitar a vida deles, a gente resolveu planejar o tratamento antes do casamento em 3 sessões, com 3 idas ao consultório apenas. Isso começa com 3 meses antes do casamento, não precisa de uma antecedência muito grande. Vamos colocar na tela, então, uma tabelinha que nós montamos com esses 3 encontros na clínica, o que em cada sessão será feito. Então, 3 meses antes, o foco é a primeira consulta. O que você faz nessa primeira consulta? Na primeira consulta, a gente vai avaliar os pontos de beleza que a gente vai querer trabalhar nessa noiva, por exemplo, e a gente já pode iniciar algum tratamento para ela fazer em casa para essa pele. Por exemplo, suplementar um colágeno ou usar algum creme que vai deixando essa pele preparada para o dia. Vai reduzir a oleosidade, reduzir a espinha, começar a nutrir essa pele, fazer uma boa hidratação para que no dia ela fique mais bonita ainda. Então, 3 meses antes começa o preparo e isso vai seguir durante os 3 meses, né? Até o grande dia. Isso vai seguir por 3 meses. Perfeito. Aí 2 meses antes, a noiva volta até você para fazer uma harmonização facial. Que ponto é esse? Isso, nesse dia a gente vai avaliar as proporções da face. Em breve a gente vai mostrar para vocês aqui como é feita essa consulta. E com um olhar clínico, ver exatamente aonde ela precisa fazer um preenchimento, por exemplo, uma aplicação sutil de ácido hialurônico que vai trazer mais beleza para aquele rosto. Em geral, nesse dia, as noivas me pedem muito para trabalhar a maçã do rosto, para que na hora da maquiagem aquilo tenha um brilho bonito. Os lábios, às vezes, principalmente as noivas que têm lábios mais finos, querem realçar. Às vezes esse realce não precisa ser muito preenchimento, pode ser feito de forma bem sutil e até mesmo uma hidratação com ácido hialurônico bem leve para dar um brilho bonito nesse lábio. Então, a proposta é diminuir um pouco as marcas de expressão, né, os locais que mais incomodam e realçar essa pele. Isso mesmo, Pã. E a gente também pode trabalhar nariz, a área do olhar, né, abrindo o olhar, fazendo algumas aplicações sobre a sobrancelha, por exemplo. Pode minimizar a olheira. Pode ajeitar o perfil da noiva, projetando um pouquinho esse queixo, se esse for o caso. Então é um dia para arrumar pequenos detalhes que possam ser feitos no consultório, com preenchimento, para que ela fique mais bonita. E aí, um mês antes, a noiva retorna ao consultório para o foco que é tratamento de pele. O que é feito nesse momento? Então, nesse dia a gente vai avaliar os nossos resultados, tudo que a gente conseguiu até agora e trabalhar principalmente a pele. Nesse dia a gente pode fazer ou algum tipo de tratamento como skin boosters, que são um tipo específico de ácido hialurônico para dar um brilho melhor na pele. Ele é aplicado também, uma injeçãozinha. Pode-se fazer, eu sugiro que nesse dia também se faça a aplicação da toxina botulínica para tirar aquele ar de cansado e trazer um pouco mais de vida para o olhar, principalmente para essa região dos olhos. E também a gente poderia fazer algum tratamento como um microagulhamento ou algum laser não ablativo na pele. Muito bom, vamos então entender na prática como é que você faz essa avaliação da harmonização facial? Vamos mudar aqui para o nosso ladinho estético, me acompanhe, por favor. Eu vou receber a modelo Carla Borges, tudo bom, Carla? E a doutora aqui tem todos os utensílios que ela usa para localizar o que pode ser feito, é isso? Isso mesmo, Pan. Na verdade, a gente trouxe alguns lápis para mostrar para vocês como a gente faria com o preenchimento no consultório. Então, na verdade,
eu queria contar para vocês que o nosso olhar, nosso olho, ele reconhece a beleza em uma fração de milissegundos, é uma coisa instantânea. Mas para nosso cérebro reconhecer essa beleza, na verdade ele está mirando alguns pontos chaves desse rosto. Então é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai desconstruir a belezinha da Carla aqui, olhando alguns pontos chaves do rosto dela que poderiam ser trabalhados com ácido hialurônico, por exemplo, para trazer uma harmonia maior e mais beleza. Isso que você está dizendo é o que nós fazemos sem perceber, é isso? São os pontos que quando eu olho para alguém, eu primeiro enxergo. Isso mesmo, isso Olha! acontece desde os bebês, na verdade. Tem estudos que mostram que os bebês já conseguem reconhecer beleza e isso é uma coisa intuitiva dos nossos cérebros, né? Mas aqui no consultório a gente tem que desconstruir, trazer isso para uma forma matemática, para uma forma que traduz e ajudar a gente a entender melhor o que pode melhorar ainda mais. Quais são esses pontos? Então vamos lá, a gente vai começar analisando a proporção facial da Carla. Então a gente vai dividir o rosto dela em 3 terços. É o terço da testa, por exemplo, que vai da linha do cabelo até esse ponto entre as sobrancelhas. Aí o terço médio do rosto, que engloba essa região entre as sobrancelhas até logo abaixo do nariz, e depois o terço inferior, que vai até o queixo. Você fatiou então o rosto? Isso. Então pensando nessas medidas, por exemplo, se a gente pegasse a Carla, a gente faria uma medida aqui dessa região da testa, aí a gente vem aqui na região do nariz e a região do queixinho. Quando a gente chega aqui no queixinho da Carla, vamos mudar assim para facilitar um pouquinho. A gente vê que o queixinho dela é um pouquinho mais curto do que ele poderia ser. A ideia é que haja uma proporção? Ela tem o terço inferior um pouquinho reduzido. Isso provavelmente é da genética dela mesmo. Então é um ponto que a gente poderia trabalhar, alongar um pouco esse queixo. Então quando você mede, você busca uma proporção, é isso? A ideia é que haja uma harmonia. Alinhar a harmonia do rosto. Uma outra coisa que a gente vê é a simetria. Os nossos lados do rosto nunca são iguais. Ai, nunca na verdade, mesmo. em ninguém. Mas as simetrias maiores, em geral, a gente acaba optando por corrigir. E as simetrias leves a gente mantém, porque é como o paciente se enxerga, é como a gente se acha belo, né? E faz parte do nosso dia a dia aquela simetria. Então a gente olha bem os lados da Carla, esse lado é um pouquinho mais cheinho, que é o lado direito, e o lado esquerdo um pouquinho mais flácido. Mas ela tem uma simetria muito leve, a gente não vai precisar trabalhar nisso. Que olhar clínico, hein, doutora? Porque eu, quando olho, não enxergo tudo isso que você está vendo, mas, né? Você só de olhar já consegue perceber essas imperfeições e perfeições do rosto da Carla. Muito interessante. E aí a gente vai trabalhar os 3 pontos principais de beleza do rosto, que são os olhos, o nariz e os lábios. São os 3 elementos de beleza que vão compor, principalmente junto com o maquiador no dia do casamento, o visual dela, o que ela vai aparentar naquele dia. Tá bom? Carla, tem alguma coisa que te incomode hoje em dia no seu rosto? A parte dos olhos. Os olhos incomodam. Acho que são mais caídos. Olhos caidinhos. Eu não sei quem é que tem isso também, gente. Olhos caidinhos, vocês reconhecem algo aqui? Eu também sofro com olhos caidinhos. É algo comum no consultório, essa reclamação de um olhar mais caído, um olhar pequeno? É algo recorrente? É algo comum, principalmente até por conta da nossa vida estressada. Às vezes a gente acaba franzindo muito a testa, fechando os olhos. E isso, com o tempo, leva mesmo a uma diminuição. Às vezes a pálpebra fica um pouquinho mais flácida, sabe? Hoje em dia, muitos dos nossos tratamentos são voltados para abrir o olhar. Como que você consegue abrir esse olhar? Então, por exemplo, existem alguns pontos de aplicação que a gente poderia fazer na Carla para trazer esse resultado para ela. Um dos pontos que a gente poderia fazer seria uma aplicação logo aqui acima da sobrancelha. E essa aplicação é de ácido hialurônico? De ácido hialurônico. Que é um preenchedor, é isso? Um preenchedor. A gente vai trabalhar essa região da cauda da sobrancelha com preenchimento. É uma região que a gente chama de região temporal. E isso vai levar a uma elevação da cauda da sobrancelha, abrindo um pouquinho o olhar. Uma outra forma da gente conseguir isso é com a aplicação da toxina botulínica. Existem alguns pontos que a gente pode fazer na musculatura que fecha os olhinhos, que dá inclusive nossos pés de galinha, né? Dá um sorriso, Carla, pra gente ver. Pode ser bem forte.
Então, a gente bloqueando alguns desses pontos, suavemente com a toxina botulínica, a gente também pode causar esse efeito de abrir o olhar. E Quanto tempo dura o efeito da toxina botulínica e do ácido hialurônico? A toxina botulínica, ela vai durar numa média de 4 a 6 meses. E o ácido hialurônico, nós temos alguns produtos que duram em torno de 1 ano, né, 8 meses a 1 ano, até produtos que duram 2 anos. Depende um pouco da densidade desse produto. Então a noiva ficará linda para o grande dia e depois também, né? E depois também, para a lua de mel também. Que ótimo, que maravilha. Tem algum outro ponto? Tem, a maçã do rosto. Quando a gente trabalha a maçã do rosto, ela fica nessa região, é essa região do zigoma que a gente foca na hora de fazer o preenchimento, ela também ajuda a abrir o olhar, porque ela vai dar sustentação e essa pele não vai mais ficar puxando para baixo, ela dá sustentação para essa musculatura, deixando a região frontal liberada, livre. Isso faz com que o olhar também fique mais atento. Às vezes você não precisa colocar nada de produto aqui, mas fazendo a massazinha do rosto a gente consegue esse efeito de abrir o olhar, que é bem bonito. E tudo isso é bem sutil, né, doutora? São pontos que a gente vai se olhar no espelho, se sentir mais bonita, mas não é uma modificação, assim, que todo mundo vai perceber. O pessoal vai achar que você tá com uma cara mais descansada. Esse é o intuito. Um objetivo dos tratamentos mesmo, que seja tudo de uma forma muito natural, mostrando como se ela tivesse dormido bem, se ela tivesse refrescado, assim, tivesse melhor. Muito bom. Né? Esse assunto rende muitas dúvidas e a plateia também tem uma perguntinha para você. É isso, diretora? Quem é que está aí com uma dúvida? Boa tarde, meu nome é Ivani. A minha pergunta é a seguinte: quanto à olheira, qual é o tratamento que nós temos com relação ao seu tratamento? Ótima pergunta, esse é um assunto, né, que incomoda muita gente, inclusive os homens. Nós temos um noivo recente, que é o Alok, que eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errada, que ele fez alguma coisa nessa olheira. Vamos colocar a foto dele? Olha isso, ele era desse jeito e ele casou assim, pleno. Ele deve ter feito algum procedimento, né? Hoje tem muitos noivos que procuram fazer alguns tratamentos para ficar mais bonitos também. A gente tem que pensar que eles também não têm o auxílio da maquiagem, por exemplo, verdade. que as noivas têm, né? Então tem muitos que querem estar no seu melhor no grande dia. Eu acho isso super legal. O Alok em especial ficou até famosa esse tratamento que ele fez antes do casamento. Parece que ele fez todo um preenchimento da linha da mandíbula, que deixou o rosto dele com um aspecto mais quadrado, mais masculino. E ele provavelmente, se ele fez o preenchimento da olheira, ele deve ter feito alguns pontos aqui na região malar, sabe? A maçã do rosto do homem, ela não pode ser ressaltada e ficar tão redondinha, arredondada como nas mulheres. Porque o rosto dos homens, ele é plano, gente. Isso é uma diferença muito grande na hora de fazer um preenchimento. E isso tudo tem que ser respeitado. A quantidade de preenchimento que você acaba colocando para fazer essa região do terço médio, né, que é a região da bochechinha do homem e dessa estruturação, acaba sendo diferente das mulheres. Porque a gente não vai querer deixar ele arredondado ou feminizado. E para a olheira em si, qual é o produto que você utiliza? Na verdade, a olheira, ela tem uma pele muito específica, que é a pele da pálpebra. Ela é uma pele fina, diferente do resto do rosto, né? Então, a pele da pálpebra, ela pede um ácido hialurônico muito leve. É um ácido hialurônico que tem uma duração um pouco menor, ele acaba durando 6 meses, mas para chegar e tratar a olheira, especificamente, a gente precisa fazer muitos desses pontos que eu já marquei aqui na Carla antes. O ponto da região temporal, o ponto da bochechinha e às vezes até esse pontinho aqui, que é do meio do rosto. Esse é o ponto determinante, na verdade, para a gente fazer um preenchimento de olheira natural e para que esse produto não fique aparente. Às vezes, num ímpeto de tratar apenas aquela olheira, se a gente colocar o ácido hialurônico diretamente na pele da pálpebra, às vezes a gente pode até piorar o problema. Entendi. Então você vai utilizando o que você tem à sua mão, né, que são os produtos em vários pontos, e aí você consegue o objetivo final, que é diminuir a olheira. Isso mesmo. Muito bom. A gente vai fazer uma estruturação do rosto até a gente chegar naquele refinamento, naquele detalhe do tratamento da olheira em si, da pálpebra. Vou colocar uma noiva famosa, que é a Kelly Key, na tela. Me conte o que a Kelly Key fez, porque ela também ficou bem bonita, né? O que você acha que aconteceu aí nesse rosto?
A Kelly, que também está cada dia mais linda. Ela me parece que fez um procedimento de emagrecimento de face, né? Parece que o rosto dela afinou. Isso muitas vezes se consegue com uma aplicação de toxina botulínica. Jura? E não do preenchimento. E a aplicação é feita onde? A aplicação é feita diretamente sobre o músculo masseter. Por exemplo, na Carla, seria nessa região aqui, na lateral do rosto. Nessa região a gente tem um músculo forte que faz parte da nossa mastigação. Ele se chama masseter. E quando a gente deixa ele um pouquinho mais enfraquecido com a aplicação da toxina botulínica, isso tem um efeito lindo de afinamento do rosto. Na verdade, às vezes a gente transforma rostos redondos e quadrados em rostos ovais ou até em um rosto de diamante, alongado, que hoje em dia é uma coisa que as mulheres gostam muito. Eu suaviza. gostei. Eu não sabia desse truque não, doutora. Vou colocar na tela agora a Luísa Souza, que também fez algum procedimento estético. Acho que foi boca, não foi? Eu acho que ela também quis aumentar um pouquinho os lábios, né? Toda vez que a gente vai fazer um procedimento para aumentar os lábios, às vezes a gente precisa respeitar a anatomia da própria paciente, né? Então, se a paciente tem um lábio muito fininho, às vezes a gente não consegue dar todo o volume que a paciente gostaria, ou não é possível mesmo transformar ele num lábio muito grosso, né? Essa aplicação da Luísa Souza, na verdade, valorizou bastante, né? Achei ela deve ter feito umas duas a boca ampolas completamente. Duas seringas. O preenchimento é com ácido hialurônico também. O melhor preenchedor para lábio é o ácido hialurônico. E a aplicação é direta no lábio? A aplicação é direta no lábio. Mas, às vezes, quando a gente vai trabalhar o lábio, a gente precisa olhar o contorno ao redor do lábio. Porque, muitas vezes, o paciente tem aquele cantinho da boca caído, sabe? Sim. Às vezes, até paciente de mais idade já tem uma flacidez, começa a aparecer uma ruguinha aqui, que a gente chama, às vezes, de linha de marionete, né? Então, se você vai colocar esse produto só no lábio e deixa todas aquelas rugas em volta, a Carla é muito nova, ela não tem nada, E tem um bocão lindo, a Carla. E já tem uma boca linda, mas não fica legal. Então, o mais importante para você deixar um resultado de lábio natural é você dar essa sustentação ao redor do lábio, você vai tratar tudo o que é necessário. Por exemplo, a ruguinha aqui, às vezes um pouquinho do bigode chinês, às vezes esse ponto da comissura para levantar esse cantinho da boca mais para cima, deixar essa boca mais harmoniosa, com um aspecto de feliz, para daí chegar no lábio. Muito legal, doutora Priscila, foi um prazer recebê-la e perceber que é possível fazer tanta coisa antes de uma intervenção cirúrgica, né? Procedimentos que vão te deixar mais bonita, vão diminuir aquele cantinho que te incomoda e você vai gastar menos, né? Vai ter menos efeitos colaterais e vai poder ficar bonita para o seu grande dia, seja ele um casamento ou uma ocasião especial ou até mesmo dia a dia, né? Que já é um grande momento. Vou deixar aqui o contato da doutora Priscila, que é o @doutora Priscila Lotierzo. Priscila é com 2 L's e SC, tá? E Lotierzo é com Z. O site é www.priscilalotierzo.com e a Carla é da maxfama.com.br. Muito obrigada, viu, doutora? É um prazer recebê-la. Obrigada a vocês. Deixa eu te dar um beijinho. Volte sempre com outras pautas tão interessantes como essa. Obrigada.